Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do curso ah, do Seminário Teológico à Distância. E nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito. E hoje nós vamos ver a questão de como Jesus ele está ensinando sobre o reino. O reino de Deus. Então vamos lá. Vamos estudar a palavra de Deus. Jesus é vitorioso sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe-lhe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós estamos em tua presença, pedindo a tua bênção, pedindo a tua misericórdia para com as nossas vidas, pedindo a tua iluminação, a tua direção, porque nada somos sem o Senhor. Esta é a tua palavra, é a proclamação do teu santo Filho, é o teu reino. Então, usa para a tua glória, para o teu engrandecimento, para o teu louvor, que somente o teu nome, somente ele seja exaltado e glorificado, e que Jesus Cristo seja conhecido. Dá-nos a graça em nome de Cristo. Então, Marcos está dizendo o seguinte, que o reino chegou, o rei chegou, ele vem pelas aldeias, proclamando que Jesus, o Messias, que era esperado, vem, não do jeito que o povo esperava, mas vem curando todos aqueles que se encontram sofrendo, marginalizados. E aí vai ter um momento tremendo. Jesus está na Galileia, ele começa pelos pobres. Isaías tinha dito, ele foi ungido para pregar aos pobres. Então ele vai agora pregar, ele vai anunciar, ele vai curar. E aí o que acontece? Jesus vai, né, e ele vai ter na sua caminhada o Jairo, principal da sinagoga, uma pessoa importante, religioso, ele tem uma filha que está à morte. Ele está com uma doença muito grave. E ele deixa, diante da circunstância, o orgulho de lado. Ele talvez já fosse simpatizante de Jesus, mas não dissesse a ninguém. E esse homem vem falar com Jesus, ele vem suplicar Jesus. Que é interessante aqui, e poucas vezes se nota, é que aqui nós temos duas pessoas que Jesus vai socorrer, duas pessoas que o reino abarca, que o reino vai perpassá-las. Um altamente puro, um que dirigia
a adoração, que era um principal da sinagoga. Alguém que está, que vive de acordo com as normas mais restritas da religião. Alguém que vai sempre, se fosse nos nossos dias, alguém que vai ser ao culto. Aí o que acontece? Nós temos do outro lado, vai aparecer uma mulher e ela tem um fluxo de sangue há muitos anos. Essa mulher, na cultura, é o oposto de Jairo. Enquanto Jairo é puro, é um homem da religião, o que acontece agora? Esta mulher é alguém que não pode entrar na sinagoga, porque por causa do fluido de sangue que sai do seu corpo, ela se tornou imunda e ela provavelmente foi banida da sinagoga. Então é alguém imunda que não pode entrar, que não podia ler a lei, que não podia ouvir, era alguém que estava desamparada, rejeitada por tudo e por todos, que não podia contar com socorro da religião instituída, institucionalizada da sua época. E aí, Jesus ele vai caminhando para a casa de Jairo. Ele atende o pedido de um pai desesperado. Mas acontece algo no caminho. No caminho vem essa mulher. Ela tem uma hemorragia. E aí essa mulher aparece. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, essa mulher vem sofrendo há muito tempo. E ela procurou socorro, né, nas pessoas que trabalhavam com a saúde da época. E ela padeceu muito em vários médicos, várias pessoas. E nós temos todo tipo de gente que trabalhava com cura, com ervas, com a área da saúde de um modo geral. Desde as mais polidas até aquelas que eram terríveis, horríveis. E essa mulher já tinha gastado, provavelmente ela era rica, e ela gastou. Ela foi à falência por conta dessa doença. E por ela ter essa doença, ela foi expulsa, ela foi banida da sinagoga, tendo despendido tudo que possuía, despendido. Ela agora está não apenas doente, mas sem nada. E diz que todo esse gasto nada adiantou. Então agora Marcos vai contar essa história que a gente chama na teologia de perícope, uma dentro da outra. E ele nos diz o seguinte, e Jesus também, do ponto de vista humano, Jesus atender, socorrer um principal da sinagoga, um líder religioso que vem suplicar, que é de outra seita, que não é cristão, que é dos fariseus. Jesus atender até que vai. Mas no mundo da época, Jesus atender a uma mulher impura, falar com a mulher já era errado. Agora, falar com ela em público, imagine atender a uma mulher impura, que a pessoa se tornava também impuro. E aí Jesus vai andando e a multidão vem, e a multidão cerca a gente sofrendo.
é gente buscando ajuda, é gente doente, é gente atormentada, é uma multidão querendo tocar em Jesus, querendo receber dele o milagre. É gente que sofre, é gente que não foi acolhida, é gente que foi desprezada, é gente que está ali à margem da sociedade. E aí Jesus vem e essa mulher está desesperada. Ela perdeu tudo. Aí ela só piorava. Cada dia que passava, ela amanhecia pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Então essa mulher agora ela vem para tocar em Jesus. Mas o que é isso? Eu coloquei aqui, entre os judeus, Deus tinha dito o seguinte: olha, quando eles fizessem as roupas, eles tinham que fazer essas roupas e colocar algo para lembrar da lei, dos mandamentos e que ele era um povo da aliança. Então, o que eles faziam? Na roupa, Deus mandou construir bordas, que era, no final da roupa, tinha uma espécie de trança. E Malaquias vai dizer que o Messias vem trazendo salvação nas suas asas. Então aqui a mulher estende a mão e toca, porque ela crê na mensagem de Malaquias. Provavelmente ela crê que Jesus é o Messias. Então o que acontece? Essa mulher agora, ela vai, toca em Jesus. E Jesus vem. Quando ela toca, o que acontece? Então, quando ela toca, ela crê, acontece um milagre. O poder de Jesus vem sobre ela. É interessante é que essa mulher, ela não torna Jesus imundo. Qualquer pessoa que entrasse em contato com aquela mulher era considerado imundo. Mas aquela mulher, quando toca em Jesus, o poder dele sai para curar. Porque é isso que Jesus faz, ele vem socorrer aqueles que ninguém socorre. Ele é a resposta para todos os nossos sofrimentos, para todas as nossas dores, para todos os infortúnios que nos acometem, que nós nos deparamos diante da vida. Ele é o sim diante de todos os nãos que a vida muitas vezes nos dá. Ele é esperança em meio ao desespero. Ele é o socorro quando a gente se acha na escuridão. E aí essa mulher agora encontra que a vida dela está mudada. Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra poder, perguntou: quem me tocou? Jesus agora quer aquela mulher, ela veio por trás, porque talvez ela temesse
como ela era uma mulher considerada imunda, nenhum homem queria chegar perto dela. Como ela sofria 12 anos, então religiosamente ela era considerada impura, então ninguém queria ser tocado por ela, todos os homens se afastavam, e ela não sabia. E ela vai por trás, provavelmente com medo de ser rejeitada pelos outros, mas porque ela acreditava que bastava tocar. É bem possível que essa mulher quisesse o anonimato. Essa mulher tinha muita fé, mas queria o anonimato. E aí Jesus vai trazer essa mulher para o centro do palco, para usar essa mulher como um exemplo. Porque é isso que Jesus faz. Ele pega gente que é anônima, gente que está no fundo do poço, gente que sofre, gente que geme, gente que já fez tudo e parece que a vida não melhora, gente que só vai a pior, gente que confia nele. E Jesus traz essa mulher para o centro. Jesus disse: alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: mas Senhor, está todo mundo te tocando. Jesus disse: alguém me tocou diferente. Alguém, porque eu senti que de mim saiu poder. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? Por quê? Porque ele quer pegar essa deixa, esse gancho de uma mulher considerada imunda, que não podia ir na sinagoga, né? Que não podia nem sequer ouvir a lei, uma mulher que todos desprezavam, mas que ela tem uma fé tão grande que aqueles que estão lá na sinagoga todos os sábados, aqueles que estão sempre lendo a lei, não têm. E Jesus vai mostrar como, para ele veio não apenas para aqueles que estão dentro da religião, que são pessoas do bem, mas pessoas que foram enxotadas, rejeitadas, pisoteadas, pessoas que são consideradas imundas, mas que querem mudar. Porque muita gente hoje se declara minoria, pequeno, rejeitado, mas é gente que quer continuar do mesmo jeito, é gente que não quer mudar. Essa mulher aqui queria, ela não queria continuar naquela vida. Ela queria poder voltar à sinagoga. Ela não estava com raiva do povo, ela sabia que era aquilo que a religião mandava, era até ali onde a religião podia ir. E ela queria ficar no anonimato, mas Jesus agora vai trazer, vai mostrar como essa mulher tem fé. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Não é que Jesus não soubesse. Ele sabia quem era. Essa mulher deve ter tentado se esconder. Ela queria ficar anônima, por isso ela vem por trás. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que ela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha. Engraçado é que Jesus chama essa mulher de filha, quando todos já haviam rejeitado. Jesus diz que ela é filha. Para os outros ela era imunda, mas Jesus ela é filha. Ela não é imunda, ela é filha. E Jesus diz: a tua fé te salvou. A palavra salvação, soteria, tem o sentido de salvar, curar, libertar. Muito abrangente. Então Jesus está dizendo: olha, a tua fé é tremenda. Você foi tocada, né? A tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher que não tinha mais paz. Agora tem um milagre, a fé, a paz e a libertação do mal. Jesus disse: e fica livre deste teu mal. E fica livre deste teu mal.
Agora, essa mulher que veio ali com a fé, a esperança produzida pela fé, ela toca. Jesus disse: a tua fé não vai voltar de mãos vazias. A tua fé não será decepcionada, porque a questão não é a fé, mas em quem eu coloco a minha fé. E esta mulher colocou a fé dela na pessoa certa. Vou repetir: a questão não é a fé, mas é em quem eu deposito esta fé. Emuná no hebraico e pistos no grego, em quem eu deposito a minha confiança. Essa mulher depositou a confiança dela em Jesus Cristo. É o único. E Jesus disse: agora, minha filha, vai em paz. Vá para casa em paz. Você não está apenas pura, mas você vai levar para casa de brinde paz como consequência. Paz. Paz que você não teve esses 12 anos. Paz que ninguém te deu. E ser livre deste mal. E aí o que acontece? Terminando, Jesus continua com o Jairo ali, mas ele para atender uma mulher. E Marcos faz questão de colocar isso aqui para dizer que Jesus atende, que o reino de Deus vem para pessoas religiosas e para pessoas não religiosas. Para a gente que tem fé, para a gente que busca, para a gente que procura, para a gente que quer mudar. E aí chega uma notícia que parecia ser o fim. E parecia que Jesus perdeu tempo tocando numa mulher impura, e aí chegou tarde. Parecia que Jesus tinha resolvido um problema, mas não o outro. Ele ainda falava quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, a quem ele disse: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Agora, as pessoas não têm mais jeito. Sua filha morreu. E não adianta mais. E naquela época era diferente, né? O luto era muito diferente. Então, as pessoas muitas vezes deixavam de trabalhar, pessoas rapavam a barba, os cabelos, outros eles tinham que rasgar as vestes. Então, havia uma série de coisas a fazer por aquele que estava de luto. A mãe, o pai. Então, chegava-se a não trabalhar, ou não podia ir, tinha que esperar um monte de tempo para poder fazer, ficava impura por conta do contato com o morto. Então, tem um monte de gente, eles tinham que contratar carpideiras, mulheres que choravam, flautistas para tocar. Então, havia todo um ritual, havia tempo, havia dispêndio financeiro. E na casa de Jairo está esse alvoroço. Esse povo que foi contratado para tocar flauta, esse povo que foi contratado para chorar, para gritar, eram os profissionais da morte, era gente que ganhava com a morte. E era gente que fazia um papel, não era um papel mau, era como se fosse uma funerária de hoje em dia, que colocava o caixão, que fazia todos as coisas do enterro. Então, naquela época havia, mas só que havia muita coisa. Então, ali tem muita gente, tem a família inteira, e a família naquela época não era apenas a família núcleo, pai, mãe, filho, não, mas era tio, avô, pai, avó, então tá todo mundo ali.
Então é um negócio sério. Ninguém está indo para o emprego. E aí Jesus chega. Quando as pessoas chegam, Jesus diz assim, mas Jesus ele fala para Jairo, não tem, crê somente. Contudo, não pediu que ninguém o acompanhasse, já tinha muita gente lá. Senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus não quer encher mais a casa. Jesus, nas horas mais difíceis da vida, nas surpresas que a vida traz, como a morte, Jesus consegue manter o equilíbrio emocional e o seu bom senso. Então, Jesus não vai para uma casa que já tem gente demais, que tem gente chorando, e ele vai levar todo mundo para assistir, não. Bastam algumas testemunhas, porque na lei dizia 2 ou 3 testemunhas, então ele leva 3 aqui para validar. 3 pessoas, ele usa bom senso, e nós precisamos ser gente de bom senso. E aí, quando ele chega a casa, por isso ele vai levar Pedro, que a lei dizia 2 ou 3 testemunhas. Ele vai fazer um milagre. E ele quer que isso seja visto, presenciado, respaldado. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. E os que choravam, os que pranteavam muito. Então tem lá uma multidão, tem gente que foi contratada, tem gente que está ali, e talvez não saiba nem quem morreu, é o nome da menina, mas gente que está ali, triste, gente que veio ali e que pesou o ambiente ainda mais. E aí, quando Jesus chega e vê esse ambiente, ele diz assim, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Então, as pessoas acharam o fim do mundo, o que Jesus está dizendo. Então, veja como é fácil para os artistas. Todo mundo tem gente que encarna e encena um papel, transitar do choro para a alegria. Como as pessoas mudam com facilidade. Eles estão chorando ali, mas aquele choro, eles estão clamando, é um choro artístico. Eles estão sendo pagos para fazer um papel. Mas você vê que não é algo do coração, porque quando Jesus chega, vai expressar a questão da falta de sentimento por aquela menina. Jesus vai fazer com que eles externem, com que coloquem do lado de fora que eles não estão chorando ali, que eles não estão tocando flauta, que não estão fazendo ali o processo de luto de forma a chorar a dor daquela família, de forma a sofrer com os que sofrem. E aí Jesus diz, ela só está dormindo. E aí eles passam a rir. Você vai ver aqui, choravam, imediatamente a coisa muda e riam-se dele. Essa turma agora mostra que eles não estão nem aí para o dono da casa, não estão nem aí para quem morreu. E eles mudam o sentimento com facilidade. E se alguém paga para contar, para ir chorar, eles choram, mas se alguém contar uma piada, eles riem, porque eles estão ali sem nenhum sentimento, estão ali para fazer o que vier a telha. E aí eles riem. Aí Jesus manda sair todos. Jesus diz, olha, tira essa turma daí, tira esse povo que não se preocupa com vocês.
Tira esse povo que está aqui apenas cumprindo uma função para ganhar um dinheiro. Esse povo que chora e ri, tira esse povo. E aí Jesus toma o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele são as testemunhas. Tomando-a pela mão, ele agora pega a criança e diz, Talita cumi, que é Aramaico. Alguns dizem que Marcos recebeu esse evangelho de Pedro, e por isso ele deveria estar falando em aramaico, lembrando ainda do aramaico que ouviu de Pedro. E outros, que eu acho mais interessante, eles dizem que essa mãe falava aramaico em casa, e essa mãe aqui, ela estava acostumada a dizer, minha filha, levante, no acordar, no novo dia. A cada manhã, aquela mãe que falava aramaico dizia, Talita cumi, levanta, levanta. Jesus agora está falando desse modo carinhoso e deste modo que as pessoas compreendem numa linguagem acessível, numa linguagem compreensível. É como se aquela menina estivesse ouvindo a mãe chamar para um novo dia. Ela foi dormir e a mãe a acordou e agora ela morre, ela dorme um sono mais terrível, que dormir era um eufemismo, diz pelo judeu, para dizer que alguém morreu. E aí Jesus chega e diz, Talita cumi. E como o povo não sabia, né, ele tem que traduzir, como ele está escrevendo a Romanos, ele diz, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a mim. Jesus agora diz, olha, por que tem que dar de comer para provar que a menina não apenas é, teve ali um espasmo, mas que ela realmente está comendo, que ela não é um espírito, não é uma alma que está por ali. Porque o judeu acreditava que quando a pessoa morria, a alma ficava ali até 3 dias rodeando o corpo. É por isso que você vai ver Elias procurando a alma do menino da casa. É por isso que você vai ver que a Marta diz para Jesus, já é de 4 dias, ou seja, Senhor, o Espírito de Deus já foi, era essa crença. Então, para que ninguém pensasse, mas é o espírito da menina, é a alma, Jesus disse, bota para comer, nem comida. Então, Jesus agora atende, e o objetivo é mostrar que ele atende a todos os tipos de pessoas. Ele atende aquele que é religioso, sincero, busca fazer o bem, e ele atende aqueles que a religião não pode socorrer, aqueles que estão limitados. Jesus atende, socorre e traz saúde e traz bênção. Mas aí, de repente, nós vamos ver agora Jesus, ele chega em Nazaré, sua cidade onde ele cresceu, cidade da Galileia, uma aldeia. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Então, Jesus é alguém muito ativo, ele está sempre andando, ele está sempre se movimentando, ele está levando a mensagem do reino. E começou a ensinar na sinagoga. Ele vai a Nazaré, lá tem uma sinagoga, a igreja do judeu. E ele chega no sábado e começa a ouvir muitos maravilhados, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas?
Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem milagres por suas mãos? Então o povo está admirado. O povo ali viu Jesus crescer. O povo conhecia Jesus. E eles estão admirados. Jesus não estudou em uma escola teológica da época. Lá existia a Beit Sefer, naquela época. Existiam duas escolas, onde a criança estudava até os 12 anos, e aí ela ia fazer um teste no templo, que Jesus fez com 12 anos. Ele era ensinado, e aí ele ia fazer aquela primeira parte, ele ia responder com 12 anos, depois de ter estudado, era Beit Sefer, ele estudava e iria fazer. Então, Jesus fez essa, estudou com a mãe dele, foi lá preparar. Mas alguns acham que tinha uma segunda escola, que era para gente que, quando queria se tornar um professor, um doutor da lei, um rabino, e essa Jesus não fez. Então, Jesus era um homem do povo, considerado por muitos um leigo, mas alguém que tinha lido a Bíblia. Como é tremendo alguém que lê a Bíblia. Nós temos hoje assim, discrepâncias terríveis. Nós temos gente que acha que não precisa ler a Bíblia, que não precisa estudar, mas que não tem nenhuma bagagem e discute sem um pingo de razão, sem um pingo de conhecimento, diz coisas horríveis, coisas absurdas em nome da fé. Do outro lado, nós temos os acadêmicos que se perderam no emaranhado, tantas coisas, nem eles mais sabem que creem. Mas aqui nós temos Jesus. Então, até os 12 anos, o menino era preparado. E aí, ele iria ao templo, iria ao templo, e lá, se ele respondesse as perguntas, se ele passasse, se ele fosse aprovado, ele tinha que, ele era considerado agora filho do mandamento, que era o bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, mandamento. Então havia uma festa. A partir daquele ano, de 12 anos em diante, o menino já era responsável diante da lei. Era considerado como alguém maior de idade. Não existe essa história de maior, é maior. Então, aquele perante a lei, ele já era responsável, já podia até ser morto se quebrasse a lei. E aí, o que acontece? Jesus chega e o povo está admirado, porque eles sabem que Jesus fez, né, primeiro, mas eles sabem que Jesus não fez, não foi estudar com os rabinos da época, com os doutores da lei. E aí, de onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E que milagres são estes? Aí, este não é o carpinteiro. Aí muita gente pensa que Jesus fazia mesa, banco. Carpinteiro naquela época era alguém que fazia casa. Era alguém que construía casas. E aí, Jesus estava e eles sabiam, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. O que acontece é que o pai de Jesus, naquela época, os casamentos se davam entre um homem mais velho e uma menina muito, muito bem mais nova. Muito, bem mais nova. Uma menina bem mais nova. A menina se casava na adolescência, o homem já era um homem maduro. Então, possivelmente, quando José casou com Maria, ela era uma adolescente, e José deve ter tido uma vida curta, ou já era de uma certa idade, e morreu cedo. E aí Jesus agora ficou trabalhando, construindo casas. Os antigos dizem que desde um local para criar animais
carpinteiro construía desde o local para ter animais até o teto, as casas. Então Jesus está agora cuidando da família. E aí o povo sabe disso. E aí, assim, estão aqui suas irmãs, né, que o povo tem uma tribulação para explicar seus irmãos, Adelfos, irmão, entre nós, e escandalizavam por causa dele. Esse povo não conseguiu crer. E a questão não está apenas nos relatos. Muita gente só lê os relatos, mas a questão está, o que Marcos quer mostrar? Marcos quer mostrar que, fora da sua cidade, tem gente que crê, mesmo pertencendo à sinagoga, mesmo conhecendo a Torá, a lei, como Jairo. Tem gente que tem um problema insolúvel que ninguém da área da saúde conseguiu resolver, equacionar, solucionar, e gente que crê nele a ponto. E aí, por isso, Jesus faz aquela exposição para dizer que é uma pessoa que tem fé. Mas quando ele chega na sua cidade ali, as pessoas não mostram crença, não mostram fé, não se interessaram em saber. Elas estão escandalizadas. Que história é essa? É gente que não acredita em si mesmo. E Jesus lhe disse, ele diz agora um provérbio, somente em sua terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. O que acontece? Jesus disse isso. O profeta não tem honra, não se na sua casa, na sua terra. Os judeus ortodoxos daquela época, eles imaginavam o seguinte: Deus parou de falar por causa da desobediência do povo lá em Malaquias. Então, de lá para cá não veio mais ninguém com inspiração divina, não veio mais ninguém com autoridade profética para anunciar a palavra divina. E aí Jesus diz: olha, eu sou. Eu venho com a autoridade divina. Eu sou aquele que, para quem os profetas do Antigo Testamento apontaram. É como o escritor aos Hebreus que compreende isso, ele diz: antes Deus falou aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias falou a nós, nos falou por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro, o qual é a imagem exata e a plena expressão do seu ser. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou a continuação e o culminar de todos os profetas. Eu sou. E ele diz, né? Mas como aconteceu no passado, acontece no presente. Ele diz, como vocês desobedeceram, e vocês sabem que por isso vocês pararam de ouvir a voz profética. Jesus diz do mesmo jeito agora. Vocês continuam desobedientes, vocês continuam endurecidos, vocês continuam incrédulos, vocês não creem que Deus, por sua bondade, vem agora e vem buscar vocês, e vem falar com vocês, e te dirige a vocês, e estende a mão para vocês, vocês recusam, vocês estão dando as costas para mim, para a minha mensagem. Vocês não creem. E diz assim, e não pôde realizar nenhum milagre ali. Não havia ninguém
uma fé suficiente para ter um toque de Deus, um milagre acentuado em sua vida, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Jesus é admirado. Aí Marcos faz questão de fazer esse contraste. De mostrar assim, olha, tem gente que crê como Jairo e vai lá e se humilha. Tem gente que crê como uma mulher hemorrágica do fluxo de sangue e vai lá e toca. Mas tem gente que não crê. E a pergunta é qual a nossa atitude para com Jesus, o Rei, e o seu reino e a sua mensagem? Será que é de crer ou de rejeitar? Quem nós nos parecemos? A quem nós pertencemos? Que grupo nós somos? E aí Jesus, como está estabelecendo o reino, agora ele quer ampliar esse reino. Ele vai chamar seus discípulos e vai nomeá-los para uma missão. Em seguida, Jesus percorreu os povoados da redondeza ensinando, e chamando a si os 12, começou a enviá-los em dupla, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada na viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem duas túnicas. Disse-lhes ainda, onde quer que entrares, na mesma casa ficai até partir do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo de vossos pés, testemunhando contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram os demônios, ungiam a muitos com óleo, os curavam. Acontece agora. Jesus chama os discípulos, chama 12. Vai começar um treinamento. Ninguém começa algo sem ser preparado. E Jesus agora chama, dá a eles condições de realizarem a obra, dá a eles poder. E aí Jesus diz, olha, vai ensiná-los agora a grande lição da dependência de Deus. Jesus diz, olha, vocês vão aprender agora a depender de Deus. Vocês não vão poder levar as coisas para a viagem. Vão levar um cajado. Não levem pão, não levem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto. Mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem duas túnicas. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, vocês agora estão a serviço do Pai. Vocês estão em dedicação completa. Vocês estão no treinamento. Vocês vão depender do Pai. Vocês vão levar a mensagem por todos os cantos do mundo. E a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês é depender do Pai para cuidar de vocês, para proteger, para sustentar, para guiar, para orientar, para suprir todas as vossas necessidades. E aí Jesus, agora vamos ter a primeira aula de confiança em Deus. Vamos agora, e agora esses discípulos vão, esses 12. É interessante é que, como nós já vimos, um era Zelote, era do partido que era a favor da extinção do inimigo pela força, matando, e tinha ali um odiado cobrador de imposto, e o Simão, o Zelote, jamais perdoaria. Mas agora você vai ter Mateus, que era cobrador de imposto, e Simão, o Zelote, tudo na mesma caravana, na mesma delegação. E aí a gente pensa como é que esse povo se olhava. Só em Jesus Cristo é que esse povo consegue se unir. E aí esse povo agora sai dependendo de Deus. E aí Jesus diz, olha, fica na mesma casa. Cai nela.
E se alguém não vos receber, nem vos ouvir, vocês façam como testemunho. Vocês vão pregar, vocês testemunham contra a cidade, contra as pessoas, sacudindo o pó debaixo dos pés. Era uma maneira no mundo antigo de se dizer, olha, eu avisei. Vocês estão avisados, mas vocês não quiseram, então eu não tenho culpa do que vai lhes acontecer, porque a rejeição ao evangelho traz desgraça. A recepção do evangelho de Cristo abençoa todas as áreas da nossa vida, mas a rejeição daquele que morreu por nós e da sua mensagem de salvação traz desgraça. E aí, então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse, uma coisa que hoje muita gente já não prega mais. Deus não está chamando gente para fazer parte de um clube, de uma religião. O Evangelho de Jesus, eu tenho visto aí pessoas que dizem que se converteram ao cristianismo porque viram a mentalidade de Jesus. Mas a verdadeira conversão não é porque você entendeu cientificamente que Jesus era um grande psicólogo, que Jesus tinha conhecimentos psiquiátricos, que Jesus tinha conhecimento de medicina, que Jesus. Não! A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é que todos nós somos pecadores e que Deus o enviou para morrer na cruz em nosso lugar, oferecer um sacrifício a Deus que possa ser sacrifício apresentado diante de Deus para que Ele nos perdoe os pecados. E uma vez que nós somos cônscios disso, uma vez que nós descobrimos que para que Deus exercesse misericórdia para conosco e fosse justo ao mesmo tempo, Deus tinha que pagar o nosso pecado e que Deus pagou, e porque nós somos pecadores, Deus nos chama ao arrependimento. O Evangelho de Jesus é esse, um chamado ao ser humano para que reconheça o seu pecado, creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados. Os apóstolos pregavam que as pessoas se arrependessem. Nenhum apóstolo estava dizendo, entenda a mente de Jesus. Jesus é um grande psicólogo. Não. Tudo isso pode até ser verdade. Mas a mensagem do Novo Testamento, a mensagem de Jesus, a mensagem partilhada pelos seus discípulos, é um chamado à humanidade a estar cônscio do seu estado de pecador, destituído da glória de Deus, gente que é chamada e que só tem uma alternativa, se arrepender dos seus pecados. E aí diz que eles expulsaram muitos demônios e um dia muita gente curada. Porque o reino, chamado das pessoas, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, nós vimos hoje o seguinte, que Jesus vem com o seu reino, nesse reino, ele atende pessoas como Jairo, do bem, gente boa, que está dentro da religião, mas que na hora da dor, a religião não teve resposta. E aí ele passa por cima de todo o seu orgulho, de todas as suas crenças, e corre para Jesus Cristo. Mas Jesus também atende uma mulher que ninguém atenderia. E a faz exemplo. Mas mesmo Jesus, ao chegar na sua cidade e ministrar a palavra profética de Deus, a continuidade da palavra de Deus, chamar o povo para o arrependimento, esse povo não vem. Esse povo não quer. E por causa da rejeição à sua palavra, Jesus não fez ali milagres acentuados.
Mas mesmo assim, ele ainda teve compaixão de alguns. Mesmo em um lugar, quando ele vê a dor, entre aqueles que rejeitam, ele vê a dor, daí ele estende a mão. E aí Jesus percebe que tem muita gente precisando, que essa mensagem do reino precisa chegar mais longe, mais rápido. E aí ele chama os seus discípulos, os comissiona, os envia, os capacita, e está enviando devagar para que eles possam ir pegando experiência. Mas Jesus quer que eles vão, curem, libertem. Mas antes de tudo, que a sua tarefa principal é chamar o povo, é pregar o evangelho esse que chama o povo ao arrependimento. Porque evangelho não é cura, porque evangelho não é libertação. Cura e libertação são consequências do evangelho. Quando você anuncia o evangelho da salvação pelo sacrifício de Jesus e convida as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a exercerem fé no sacrifício de Jesus, aí surgem as consequências dessa decisão, que é a cura, a libertação, a transformação. É esse evangelho sendo legitimado por Deus. A cura, a libertação, é Deus dizendo, é assim que eu quero. Não é a essência. Uma igreja não é certa porque ela cura, porque ela prega cura, porque ela prega libertação, exorcismo. Uma igreja está nos passos de Jesus quando ela anuncia o arrependimento. E como consequência do arrependimento e da conversão, as bênçãos de Deus na vida de quem se arrepende, na vida de quem quer ter compromisso com Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de fazer presença. Eu tenho sentido a falta de muita gente aqui. Não esqueça isso. Vá no YouTube, coloque sua presença, faça um comentário, dá teu like, ajuda aí, né? Então, que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.